Olá, aqui é a Lilian Cruz e seja muito bem-vindo ao segundo episódio da Maratona ETEC. Durante toda essa semana eu vou te ensinar como ir do absoluto zero à aprovação na ETEC sem ter que se matar de estudar. E o que eu vou ensinar pra você aqui é o mesmo método que levou o Fábio, a Giovana, o Fernando, a Karen, o Danilo, a Bruna, a Natália e mais centenas de pessoas a saírem do zero absoluto e conquistarem suas aprovações na ETEC. Olha só. Eu simplesmente estava desesperada, perdida. Eu não sabia por onde começar a estudar. Eu tava muito perdida, eu não sabia o que estudar. Eu não tinha nenhuma base de estudos. Eu não fazia a mínima ideia de o que estudar e como estudar. No começo era muito difícil estudar sem nenhum tipo de base de estudo. Eu ficava perdida e vivia quebrando a cabeça para entender as matérias. Eu não sabia o que estudar, nem aonde estudar. Aí bati os desesperos, sabe? Eu passei em 4º lugar na ETEC Albert Einstein. Eu passei em 36º lugar na ETEC de Pirituba. Fiquei em 23º lugar. E eu passei em 30º lugar na ETEC Guaraci Silveira. Eu passei na ETEC de Rútil Cardoso de São Vicente com a demanda de 4,20. Eu passei em 12º lugar no ETIM da ETEC de Lençóis Paulista. Assim, foi muito maravilhoso quando eu vi o meu nome na lista de aprovados. Sei lá, uma missão cumprida. Eu tenho a sensação de dever cumprido. E quando eu descobri que eu estava aprovada, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito orgulhosa, assim, porque é uma alegria muito grande. Eu fiquei tão feliz que na hora eu nem acreditei. Era 1 da manhã e eu acordei toda a minha família pra poder avisar e eu passei. No episódio passado eu expliquei pra você quais são as 3 armadilhas que podem te impedir de passar na ETEC. Ou seja, tudo aquilo que às vezes a gente fica fazendo, mas que não traz resultado nenhum. Então, se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, volta nele e assiste. Porque o que eu ensinei naquele episódio é essencial pra que você consiga entender o que eu vou te ensinar hoje. E o que você vai aprender hoje é exatamente o que você tem que fazer para passar na ETEC. Eu vou te ensinar 3 passos simples que vão te permitir sair do zero absoluto rumo à sua aprovação na ETEC sem ter que se matar de estudar. Só que antes de começar, eu quero agradecer aos inúmeros comentários que eu recebi logo no primeiro episódio da Maratona ETEC. Agora, ainda melhor que a quantidade de comentários é ver o nascimento dessa imensa comunidade de pessoas interessadas em passar na ETEC. Isso me dá muito mais motivação para continuar fazendo eventos como esse e compartilhando o meu método. Bom, mas agora vamos ao que mais interessa então. Afinal de contas, qual é o jeito certo para estudar para a prova da ETEC? Quais são esses 3 passos simples que vão te permitir sair do zero e ser aprovado na ETEC? Aqui eu vou ser o mais simples possível e talvez o que eu vou falar possa parecer besteira, mas continua aqui prestando atenção, porque logo tudo isso vai fazer sentido. Para você passar na ETEC, você só precisa mapear a prova, montar o seu plano de estudos à prova de balas e fazer o estudo ativo. É sério, você não precisa abrir mão da sua vida social para se dedicar exclusivamente aos estudos. Não precisa se preocupar, porque na prova caem matérias que você ainda não aprendeu. E não precisa também estudar todo o conteúdo do ensino fundamental de cabo a rabo. E muito importante, não importa se você vai fazer a prova para curso técnico, para ETIM ou somente para o ensino médio. E também não importa se você estudou a vida inteira em escola pública, se você não é um gênio ou se você terminou os estudos há anos. Se você seguir esses 3 passos, você vai passar na ETEC. O difícil vai ser você não passar se você seguir exatamente esse passo a passo. Quando você consegue reunir esses 3 fatores, não tem mais barreira, porque você consegue ir direto ao ponto, com as ferramentas necessárias e com as estratégias certas. Mas agora você deve estar se perguntando: como eu coloco esse passo a passo em prática nos meus estudos? A princípio, você pode pensar que isso vai ser um bicho de 7 cabeças. Podem parecer tarefas bem complexas, porém, isso é muito mais simples do que você imagina e literalmente qualquer pessoa é capaz de fazer. Então, vamos ao passo a passo. E o primeiro passo é você mapear a prova. Quando você mapeia a prova, você deixa de ser um acumulador compulsivo e passa a ser um estudante de elite. Isso porque você consegue focar exatamente nos assuntos que a prova vai cobrar e como ela vai cobrar esses assuntos. Afinal de contas, por que você tem que estudar mais de 500 assuntos que estão no conteúdo programático do vestibulinho se a prova só tem 50 questões? Não faz o menor sentido. Você vai passar horas estudando, quebrando a cabeça, tentando decorar centenas de conteúdos que você nem sabe se vão cair na prova, que foi o que aconteceu no começo dos estudos do Cauê. Eu passava horas estudando e eu tentava decorar diversos conteúdos que às vezes nem iam cair na ETEC.
E, sinceramente, eu acho que eu não teria conseguido passar sem o auxílio da Lilian Cruz. Eu passei em 9º lugar no meu curso de ETIM de Administração na ETEC Jardim Ângela. E quando eu vi o meu nome entre os 10 primeiros classificados na classificação geral, eu não acreditei, porque eu não imaginava que eu ia conseguir passar e ainda nessa classificação. Quando você faz o mapeamento, você descobre que entre os mais de 500 assuntos existem os conteúdos coringa, ou seja, aqueles assuntos que sempre são cobrados. E assim você consegue estudar de forma direcionada, garantindo que você tenha o dobro do resultado em menos da metade do tempo. A segunda coisa que acontece ao mapear a prova da ETEC é que você descobre o perfil ideológico dela. E existem 4 perfis ideológicos de prova: o perfil tecnológico, o perfil filosófico, o perfil político e o perfil social. E é exatamente o perfil ideológico que determina como os assuntos vão ser cobrados na prova. Por exemplo, o assunto História do Brasil vai ser cobrado de um jeito em uma prova de perfil político e de outro completamente diferente em uma prova de perfil ideológico social. Enquanto a prova de perfil político vai te cobrar muito mais os nomes marcantes da época e as datas, uma prova de perfil social vai focar no impacto dos acontecimentos daquela época na sociedade. Percebe o quanto saber isso te ajuda na hora de estudar? Porque se você fosse estudar esse assunto ignorando que existe um perfil de prova, você gastaria horas ali tentando decorar tudo sem saber o que realmente importa. Então, quando você mapeia a prova, é como se você tivesse um mapa 3D. Você tem a possibilidade de conhecer o território antes mesmo de chegar lá. Com isso, as chances de você errar e de não seguir a rota certa são reduzidas em até 90%. Você não vai estudar mais às cegas, como acontece com muitas pessoas, que perdem tempo e esgotam suas energias estudando sem direcionamento nenhum. Pessoas que estudam sem saber ao certo o que estão fazendo, atiram para todos os lados e assim colocam suas aprovações nas mãos da sorte. Ou seja, pessoas que precisam cruzar os dedos e ficam torcendo para que tenham sorte. Ou pior, que torcem para que 99% dos concorrentes não tenham sorte e alcancem resultados menores que os seus. Depois que você descobre quais assuntos você tem que estudar e como a prova vai cobrar cada um deles, o segundo passo é montar o seu plano de estudos à prova de balas. Esse é o passo que separa os estudantes aprovados da ETEC dos que passam anos tentando sem conseguir. E agora você deve estar se perguntando, como é que um simples plano de estudos pode resolver isso? Geralmente, um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam quando elas começam a se preparar para a prova da ETEC é o fato de elas não saberem por onde elas devem começar a estudar. Como elas não sabem que existe uma sequência lógica para organizar os assuntos, na maioria das vezes é como se elas estivessem tentando construir uma casa começando pelo telhado. Ou seja, elas ficam completamente perdidas, sem saber por onde começar, e assim começam pelos assuntos que elas têm mais afinidade, que acham mais legais ou que elas pensam que vão ter mais impacto na prova. E o que tem de errado nisso, né? Tudo. O que acontece é que para literalmente todos os conteúdos avançados da prova da ETEC, existem conteúdos basais que você precisa dominar para conseguir aprender os avançados. Por exemplo, a regra de 3 é uma conta simples que te possibilita resolver muitas questões de diferentes tópicos de exatas na prova da ETEC. Mas você não consegue resolver uma regra de 3 se você não souber as 4 operações básicas da matemática ou se não dominar pelo menos o básico da interpretação de textos. O que faz com que muita gente trave e não consiga avançar nos estudos, vivendo um ciclo do desespero, é o fato delas tentarem aprender conteúdos avançados antes de dominarem o conteúdo básico. Por esse motivo, montar um plano de estudos, separando os assuntos por níveis de dificuldade, é o que vai fazer com que você não fique travado e consiga finalmente ter resultado na prova, que foi exatamente o que aconteceu com a Eduarda e o Cleilson. Eu não sabia nem por onde começar a estudar. O meu principal medo é que eu não tivesse foco, porque eu não tinha foco nenhum na escola. E quando eu consegui, sabe, realmente organizar minha rotina para mim de fato estudar e passar na prova. E eu passei para o curso técnico em enfermagem. Eu passei em 18º lugar. E ajudou tanto no foco nas matérias da ETEC, tanto quanto na escola. Além disso, me conseguiu 5 aprovações, entre elas a ETEC Júlio de Mesquita, em Química, onde a demanda era 5.4 e eu fiquei em 20º lugar. E a outra onde a demanda era 40. E tipo assim, quando eu vi o resultado, sério, eu não acreditei que eu tinha passado. Eu quis pular, eu quis chorar. Nossa, foi muito bom. Então, para montar o seu plano de
prova de balas, você vai separar os assuntos em 3 níveis: básico, médio e avançado. E aí é o seguinte, você vai começar os seus estudos pelo nível básico. Quando você concluir os assuntos de nível básico, você vai entrar nos assuntos de nível médio. E só depois que tiver concluído o nível médio, você segue para os assuntos de nível avançado. Fazendo isso, você vai perceber que a coisa flui automaticamente. Você não fica mais travado, empurrando com a barriga, tendo que voltar 1000 vezes no mesmo assunto para finalmente poder entender. E aí é só colocar o próximo passo em prática. Bom, agora você já sabe o que estudar e por onde começar. Mas mesmo quando você estuda só o que é mais importante e começa da forma certa, ainda tem o risco de você esquecer o que estudou. E é por isso que você precisa fazer o terceiro passo, que é o estudo ativo. E por que é que você precisa fazer o estudo ativo? Simples, por 2 motivos. O primeiro motivo é para você conseguir ativar as informações que você precisa na hora da prova. Lembra do que eu te falei na primeira aula da Maratona ETEC? Pois é, o cérebro tem uma grande capacidade de armazenar informações, mas ele só ativa uma pequena parte delas. Pode ser que você pergunte assim, mas Li, como é que eu vou ativar essas informações? E simples, quando você estuda o mesmo conteúdo usando estímulos diferentes. Por exemplo, quando você assiste a videoaula, faz resumo, mapa mental, resolve questões, enfim. E o segundo motivo de fazer o estudo ativo é para você driblar a curva do esquecimento. O fato é que existe um estudo científico feito por um psicólogo alemão e esse estudo é chamado de curva do esquecimento. Olha só, quando você acaba de estudar um assunto, você consegue lembrar cerca de 92% dele, o que é bastante coisa. Depois de alguns minutos, isso cai para 58%. E após alguns dias, vai para cerca de 12%. E essa queda também é comprovada cientificamente por um estudo feito na Universidade da Califórnia. Ou seja, tudo isso quer dizer que se você não fizer o estudo ativo, na hora da prova você vai se lembrar de praticamente nada. Agora, se você colocar esses 3 passos em prática, passar na ETEC não vai mais ser um problema, porque os seus estudos vão decolar e a sua aprovação vai se tornar automática, assim como aconteceu com a Marina, a Luísa, o Fernando, a Laura e mais centenas de alunos meus. Bom, e agora que você já conhece então esses 3 passos, você deve estar querendo saber como é que eles funcionam na prática. E a gente ainda vai chegar nisso. Mas agora eu quero deixar claro o porquê que eu compartilho os meus métodos de estudos e as minhas técnicas para passar na ETEC. Porque eu tenho um blog sobre isso, falo tanto sobre ETEC no Instagram, no YouTube, porque eu organizo eventos como esse aqui. E eu faço tudo isso, além de todos aqueles motivos que você já conhece. Porque eu te contei no primeiro episódio dessa maratona, porque eu acredito de verdade que a ETEC é uma grande oportunidade, tanto para quem quer um ensino médio de qualidade, quanto para quem busca uma carreira profissional bem-sucedida e deseja mudar de vida. E é justamente por saber que a ETEC é uma oportunidade tão valiosa que eu fico muito frustrada quando eu vejo uma pessoa fazendo a prova da ETEC 1, 2, 3, 4 vezes e não consegue passar. E o pior de tudo é que essa pessoa vai se sentir culpada, pensando que ela não estudou o suficiente ou que ela não é boa o bastante para passar na ETEC. O que, cá entre nós, não é verdade. Então, se eu tenho essa capacidade de ensinar o jeito mais fácil de ser aprovado, a melhor coisa que eu tenho a fazer é passar isso pra frente, concorda? E é através do meu blog, do meu canal no YouTube e de eventos como esse aqui que eu consigo passar isso pra frente e ajudar um grande número de pessoas. E para as pessoas que querem facilitar ainda mais essa jornada rumo à aprovação, eu criei uma plataforma de estudos completa com todo esse método mastigado, além do material de estudos e de um suporte exclusivo. Essa plataforma é onde você vai obter em poucas semanas de estudos os resultados que você levaria meses para ter estudando em uma escola ou com um método tradicional. Bom, mas eu vou dar mais detalhes sobre essa plataforma nos nossos próximos episódios. E falando nisso, o nosso próximo episódio vai ser uma videoaula completa comigo, incluindo não só a videoaula, mas também todo o material de apoio desse assunto em PDF para você estudar para a prova da ETEC. No próximo episódio, você vai poder ver na prática como funciona o meu método de estudos, porque essa videoaula vai seguir o mesmo modelo das videoaulas práticas que eu faço para os meus alunos da minha plataforma de estudos. Então, não perca, porque essa
essa vai ser uma grande oportunidade para você conhecer um método de estudos para a prova da ETEC realmente inovador e facilitado. Com isso, você vai poder viver a experiência de ser um aluno meu na prática e vai poder ver como é que o nosso método funciona. Afinal, como eu já te contei, essa aula vai seguir exatamente o mesmo modelo das videoaulas práticas da minha plataforma fechada de estudos. E agora, para terminar esse episódio com chave de ouro, corre lá na nossa comunidade do Facebook e deixa sua opinião. Sério, deixa um comentário dizendo o que você está achando da Maratona ETEC, o que você mais aprendeu, o que você mais gostou até agora, se tem alguma dúvida, enfim. A sua participação é muito, muito importante mesmo aqui na Maratona ETEC, tanto para mim quanto para todo mundo, porque ela vai motivar as outras pessoas que também estão empenhadas em passar no próximo vestibulinho. Então não deixa para depois, hein? Coloca lá o seu comentário agora mesmo que eu vou fazer o possível para te responder. E te espero no nosso próximo episódio, que vai ser imperdível. Um big beijo e até lá! Antes da Tech Power, eu tentava estudar, eu via vídeo no YouTube, eu procurava conteúdo, mas eu não sabia o que estudar e como as matérias eram cobradas na prova da ETEC, então acabava que eu estudava sempre mais do mesmo e talvez eu nunca conseguisse passar. Aí no dia, na verdade, que abriram vagas pro ETEC Power 2.0, eu coloquei no YouTube, acho que como passar na ETEC, o que fazer para passar na ETEC, algo do gênero. E apareceu um vídeo da Lilian falando que tinham aberto novas vagas pro ETEC Power 2.0. Eu assisti o vídeo, li a descrição, vi tudo e falei pra minha mãe, esse é o curso que eu preciso, é a coisa que vai me fazer realmente entrar na ETEC. Então minha mãe falou, será mesmo que é isso que você precisa? Você tem certeza? Falei, mãe, sim, isso com certeza eu tenho, assim, prometo que eu passo na ETEC. Obviamente eu não tinha certeza se eu ia passar, mas eu precisava tentar comprar o curso, né? Bom, a minha mãe deixou, eu comprei o curso e assim, do primeiro dia eu já vi que era aquilo que eu realmente precisava. Desde o apoio de todo mundo na Tribo Power, de tudo que vocês fizeram. Assim, muito obrigada a você, Lilian, Aline, e a todo mundo que estava na Tribo Power, vocês são maravilhosos. Eu fiquei em 13º com uma demanda de 3.13. E acho que a minha reação quando eu descobri que eu tinha passado na ETEC foi, com certeza, acho que a mais estúpida possível. Eu comecei a pular pela casa e gritar que eu tinha passado na ETEC, sem acreditar que aquilo finalmente tinha acontecido. E eu descobri que cada segundo, cada tempo daquilo valeu a pena demais para eu poder chegar na minha meta, no meu resultado, que era ser aprovada na ETEC, que era poder ter um bom curso, um bom futuro e especialmente uma boa escola no momento. Assim, eu nunca vou poder agradecer o suficiente a tudo que vocês fizeram por mim, Tribo Power, Aline, Lilian. Vocês são demais, desde responder todas as perguntas que eu mandava, tudo, explicar com vídeo, assim, tudo. O ETEC Power, ele foi um divisor de águas nos meus estudos para ETEC. E eu agradeço demais por eu ter visto aquele vídeo e conseguido comprar esse curso. Porque eu tenho certeza que sem ele eu nunca teria passado na ETEC. Assim, todo mundo que participou disso comigo, muito obrigada mesmo. Eu nunca teria conseguido sem vocês e assim, acho que uma palavra que define tudo isso é realização e agradecimento ao ETEC Power 2.0.